Olá, alunos da MM Informática, bem-vindos. Estamos na aula 12 da nossa apostila do Word de 2019. A aula número 12 a gente vai estar trabalhando com colunas, orientação, ortografia e gramática e também a tradução, entre outras coisas, ok? Então algumas coisas a gente inclusive já viu em aulas anteriores, que a gente vai estar praticando agora, e outras coisas são novidade. Primeiro de tudo, vocês que têm computador então, vão estar digitando aquele texto que tem na página 102, ok, pessoal? Digitem ele, depois que digitaram, vão fazer essa sequência de exercícios que tem ali na página, ok? Eu peguei um texto aqui de exemplo para a gente poder estar trabalhando então. Vocês vão digitar aquele texto que tem lá, ok? Aí ele diz o seguinte: após digitar o texto, põe o elemento justificado. Primeiro, para selecionar todo o texto, eu pressiono a tecla Ctrl mais a tecla T para me selecionar todo ele, Ctrl T, ou seguro o clicado e arrasto, ou ainda em página inicial, tem a opção de clicar em selecionar e selecionar tudo. Então são três maneiras de eu estar selecionando, pessoal. No grupo parágrafo, então, nós temos os alinhamentos à esquerda, centralizado, à direita e justificado, né? O justificar, ele preenche nas duas extremidades, então, as linhas. Ok? Feito isso, a gente vai estar trabalhando com as colunas. Então nós vamos em layout, em configurar página, nós vamos em colunas. Aí nós temos a opção 1, 2, 3, alinhamento à esquerda ou alinhamento à direita. Ou ainda, nós vamos em mais colunas, e aqui eu posso colocar inclusive mais do que 3 colunas, 4, quantas forem necessárias, ok? Agora vamos supor que eu queira 2 colunas e que eu queira uma linha entre as colunas. Basta eu clicar nessa opção que aparece, ó, linha entre colunas, né? Perceba que ficou aparecendo esta linha. Aí você vai me questionar, mas só está aparecendo de um lado, eu quero que apareça do outro também. Já já nós vamos colocar do outro lado também, pessoal, ok? Ou vamos supor que a partir daqui eu quero que passe para o outro lado. Como que eu vou fazer? Eu dou um clique onde que eu quero fazer a quebra, clico em quebras e clico em coluna. Ou seja, ele quebrou a coluna lá para o outro lado onde eu coloquei a minha opção. Vou desfazer, que eu quero deixar assim por enquanto, pessoal. Então vamos em colunas, mais colunas, e vou deixar com apenas uma. Ok, muito bem. Agora o seguinte, vou deixar em 2 colunas, que é como está pedindo ali. Colunas, 2, ok, deixa assim por enquanto. Só eu vou retirar a opção da linha entre colunas, que não está pedindo o nosso exercício. Outra coisa que eu quero explicar para vocês, aqui nós temos largura e espaçamento. É a largura entre uma coluna e outra e o espaçamento entre elas, né? Exemplo, se eu aumentar o espaçamento, automaticamente reduz a largura da coluna. Então pode ter questões relacionadas a isso do teste que vocês vão estar fazendo depois. Se eu diminuir o espaçamento entre as colunas, automaticamente vai ficar uma coluna maior. Por quê? Porque tem mais espaço para mim ter a minha coluna, pois tem menos espaço em branco no meio, ok? Lembrando, qualquer dúvida, pessoal, é só chamar o professor ou a professora de vocês. Ok? Vamos modificar também a orientação, ainda em layout, ainda em configurar página, nós temos a opção de orientação, retrato que é como está, vou clicar em paisagem. Vou reduzir aqui o zoom é eu deixar mais longe ou aproximar mais o meu documento. Ó, perceba que a opção paisagem, a página fica deitada, retrato ela fica de pé. No caso do nosso exercício, está pedindo para a gente deixar ela paisagem, desta maneira. Ok, pessoal? Ali está pedindo também para a gente fazer as alterações em algumas palavras, para alguns sinônimos. O que é um sinônimo? É outra palavra que tem o mesmo significado daquela, são palavras semelhantes então. Ali está pedindo para fazer com a palavra necessidade. Eu vou escolher uma outra palavra aqui, pois o meu texto é diferente daquele que vocês têm ali. Como é que eu faço isso? Revisão, vou selecionar a palavra começou aqui, 2 cliques. Dicionário de sinônimos, que nós temos aqui em revisão do texto, dicionário de sinônimos, e aqui nós temos alguns sinônimos. Eu vou colocar essa opção, vou escolher uma delas aqui, vamos ver, como exemplo vou colocar abril, dá um clique na flechinha, inserir, pronto, eu modifiquei. E ali no nosso exercício, então, está pedindo para fazer isso com 2 palavras, né? Então, basta selecionar dicionário de sinônimos, e escolher, né, aquela que se encaixa ali. Basta dar um clique e inserir, ok? Super simples, pessoal. Agora está pedindo para a gente fazer o seguinte.
Vamos fazer uma cópia deste texto, só vou retirar aqui porque eu quero somente o texto que tem aqui. Uma cópia deste texto para colocar do outro lado, porque este texto aqui a gente vai deixar no português e ao lado eu quero o mesmo texto, mas em inglês. Então eu vou selecionar, seleciona, botão direito, copiar ou página inicial, venho aqui na opção de copiar, ou ainda, como está indicando ali, pressiono a tecla Ctrl, seguro clicado, pressionado e pressiono a tecla C. Mas vou clicar aqui em copiar e eu quero colar aqui do lado. Basta eu clicar na opção de colar aqui, ou Ctrl V, ou botão direito colar também. Ok, pessoal? Muito bem. Agora é o seguinte, eu quero que esta parte do lado direito esteja no idioma inglês. Para a gente praticar, vamos fazer parágrafo por parágrafo. Seleciona, revisão, idioma, traduzir, traduzir e seleção. Vou traduzir essa parte, como a gente não precisa mais, a gente pode fechar. Traduzir para o húngaro? Não, quero traduzir para o inglês. Então eu vou procurar aqui onde diz inglês. Basta dar um clique, aguarda um pouquinho para ele fazer a tradução, pessoal. Ele demora alguns segundos mesmo, e isto é normal. Depois que apareceu em inglês, perceba que ele vai modificar o texto que nós temos aqui. Depois que aparecer, ó, apareceu. Basta clicar onde diz inserir. Vou fechar, ó, perceba que traduziu, né? Agora está em inglês. Vou selecionar o outro parágrafo. Idioma, lembrando que nós estamos em revisão, né, pessoal? Idioma, traduzir, traduzir seleção. Basta, ó, perceba que já está a opção em inglês. Se não estivesse, bastaria eu escolher e inserir, ok? E vocês vão fazer com os demais também, pessoal. Super simples, ok? Precisar de ajuda, alguma coisa que não entendeu, é só chamar o professor ou a professora de vocês. E essa parte é a parte bem importante, que é a parte da tradução de documentos, ok? Feito isso, aí vocês podem estar salvando o documento de vocês. Para fazer o segundo exercício que nós temos ali. Ali diz para a gente abrir o texto 1 dos arquivos auxiliares. Onde estão os arquivos auxiliares mesmo? Lembrando que nós temos os arquivos auxiliares lá na plataforma de ensino de vocês. Vocês que têm computador vão estar acessando lá então a plataforma. Estar colocando o usuário e a senha de vocês. Põe o usuário e a senha para a gente poder estar baixando então os arquivos auxiliares. Talvez alguns de vocês já baixou, inclusive em aulas anteriores, né? Só vou mostrar mais uma vez aqui como que faz para baixar, se vocês ainda não têm estes arquivos baixados. Então vou escolher aqui o Word, e aí nós vamos em arquivos auxiliares. Então cliquei no Word, ele vai estar abrindo então as aulas do Word, clico em arquivo auxiliar. Basta dar um clique, baixar. Eu sempre sugiro vocês baixarem na área de trabalho. Vou colocar aqui o Word. Salvar como Word aula 12. Salvar, como exemplo, né? Muito bem. Perceba que ele apareceu aqui, o Word aula 12. Eu tenho que descompactar ele. Botão direito, extrair para a aula 12. Ok. Precisar de ajuda nessa descompactação ou para baixar o arquivo, é só chamar o professor ou a professora de vocês. Aqui nós temos 2 cliques. E nós vamos abrir então o arquivo 1, que diz ali. E aí vocês vão estar fazendo o que está pedindo ali, ok? Lembrando uma coisa importante, tem que clicar em habilitar edição, senão vocês não vão conseguir mexer no texto. Perceba que é um texto todo cheio de erros ortográficos, para vocês estarem fazendo as correções. Vão em revisão, vão em ortografia e gramática, aqui vão aparecer os erros, vocês vão dar um clique nas sugestões e estar corrigindo todo o texto. Ok, pessoal? Corrigir todo ele. Depois que vocês fizerem toda a correção, aí vocês vão traduzir apenas uma parte dele. Ok? Vocês vão procurar aquela parte que diz ali no texto para poder estar traduzindo ele, que é a parte mais no final do texto. Podem procurar mais no final lá, que está lá. E para traduzir, lembrando, basta selecionar, né? Basta selecionar, ir em revisão, idioma e traduzir. Ok, pessoal? Precisar de ajuda, é só chamar o professor ou a professora de vocês, ok? Um abraço e até a próxima aula.